Então, pelo amor de Deus, não adianta ficar se lamentando que não tem margem de manobra, que a herança é difícil, tem que agir. Agir para que esse governo não naufrague na área econômica. Esse é o risco real que, no meu entender, se corre. Né? Há muitas opiniões a respeito dessa disputa Banco Central e governo federal, Ministério da Fazenda e Banco Central, se é que ela existe, se o governo está latindo demais, mordendo pouco. Eu não sei se foi você que usou uma metáfora assim, se foi você mesmo, né? Queria ouvir você sobre isso, Paulo. Olha, eu li a ata do Copom ontem, né? E achei muito ruim a ata. É uma ata que ignora as preocupações que o presidente da República tem manifestado, até com ênfase, né? E reafirma as posições do Banco Central. Juros altos, juros muito altos, um dos mais altos do mundo, para cumprir metas de inflação irrealistas e cobranças sobre a política fiscal do governo, dizendo que o governo precisa entregar a âncora fiscal, entregar, não foi a palavra que eles usaram, mas o sentido é esse, né? Precisa definir rapidamente a âncora fiscal de maneira robusta e crível. Faz, inclusive, um aceno que eu não me lembro de ter visto antes, contra a utilização dos bancos públicos para prover crédito a taxas favorecidas para setores determinados. Então, a impressão que eu fiquei lendo aquela ata é que é uma tentativa do Banco Central, ecoando as preocupações do mercado financeiro, de meio que imobilizar a política econômica. O Haddad tem falado em harmonização da política fiscal e monetária, o que é correto. Mas essa harmonização pode virar uma subordinação da política fiscal à monetária. Esse é o risco que eu creio que nós corremos agora. Caramba, então... E o que o governo pode fazer? Porque ele fica de mãos amarradas, porque com essa independência, né, autonomia do Banco Central, o governo Lula vai, e agora pressionado, né, para apresentar umas novas regras que né, alinhadas aí, que não briguem com o mercado. Qual que é a sua opinião sobre o que fazer diante desse quadro? Dri, eu não concordo que o governo está de mãos amarradas. É verdade que a lei de autonomia do Banco Central e outras decisões legislativas que foram tomadas no governo Bolsonaro, na época do governo Bolsonaro, nem sempre por iniciativa do executivo, diga-se, amarram, dificultam a política do governo, mas o governo tem margem de manobra e precisa usar. Eu tenho dito isso. Se o governo está insatisfeito com o Banco Central, está insatisfeito com a política monetária, tem coisas que ele pode fazer. Por exemplo, por que deixou passar a oportunidade de elevar as metas de inflação, torná-las mais realistas e permitir ao Banco Central praticar juros reais menos escorchantes? Por que não fizeram isso? Eu ainda vi a declaração da Simone Tebet, recente, de que a revisão da meta de inflação é um não assunto. Como assim é um não assunto? De onde é que ela tirou essa ideia de que essa questão não é mais relevante? Questão que foi colocada pelo presidente da República repetidamente, com razão. Entende? Por exemplo, né? Outro exemplo, é verdade que o Banco Central tem autonomia por lei. O governo não se sente em condições, não tem votos para mudar a lei? Ok. Não tem votos para propor a demissão do Roberto Campos? Ok. Mas tem a possibilidade, dentro da lei atual, de indicar 2 nomes. Agora, para a diretoria do Banco Central, não fazer indicações pífias. Coisa importante. Fazer indicações de nomes alinhados ao governo, com experiência, que possam começar a fazer um contraponto, ainda que com dificuldade, a maioria bolsonarista dentro do Copom. E a âncora fiscal? Nada obriga o governo a se amarrar, a adotar uma âncora fiscal robusta, como quer o mercado, que significa, na prática, uma âncora fiscal, um arcabouço fiscal, que se transforma em calabouço. Você adota e vai descobrir lá na frente, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque o arcabouço robusto que nós aprovamos para aplauso do mercado agora nos restringe. Entende? Então, é verdade que o governo tem limitações políticas, legislativas, etc., mas tem margem de manobra e precisa usá-la. Não pode, eu estou usando um tom um pouco enfático, impaciente, porque eu acredito que vocês também, queremos o sucesso do governo Lula.
Queremos muito, porque é talvez uma oportunidade de ouro para o Brasil sair da estagnação, sair do retrocesso, sair da concentração de renda ou começar a sair, não é? Mas como é possível fazer isso, por exemplo, com a política de juros altos, que não só impede o crescimento, como tem sido destacado, mas menos destacado é que ela concentra a renda nacional, transfere renda para os mais ricos, que são os detentores de ativos, os bancos, os rentistas. Então, pelo amor de Deus, não adianta ficar se lamentando que não tem margem de manobra, que a herança é difícil, tem que agir para que esse governo não naufrague na área econômica. Esse é o risco real que, no meu entender, se corre. Né? Muito bem, Azenha, você tem alguma pergunta para o Paulo? Primeiro, eu queria elogiar, Paulo, o seu livro, O Brasil Não Cabe no Quintal de Ninguém, que eu acabei de ler. Obrigado. Muito bom, recomendo a todos que estão nos assistindo. Eu não entendo do assunto bem, Paulo, mas para mim o documento de ontem significa o Banco Central se dizendo que, independente do Brasil, o Brasil cabe no quintal do Banco Central? E eu concordo com você, eu acho que assim, não queria, mas acho que o Haddad é um ministro da Fazenda muito paciente, vamos colocar assim, para o Rovai não ficar bravo comigo. O Haddad é um ministro da Fazenda muito paciente. O Haddad é muito melhor que seus antecessores, Luiz Carlos. Compara o Haddad com o Paulo Guedes, compara o Haddad com o Meirelles, é outro nível, né? E ele fez coisas importantes, por exemplo, no âmbito da âncora fiscal, a PEC de transição deu um passo muito importante, porque desconstitucionalizou a regra fiscal, ao prever que uma lei complementar vai estabelecer um regime não constitucional que substitui o teto constitucional de gastos desastroso aprovado no governo Temer, proposto e aprovado no governo Temer. O que ele propôs na área do CARF, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, é importante. Isso sim. É parcial, mas é importante. Então, eu não quero, quando eu faço críticas à política econômica do governo, eu não estou torcendo contra. Acho que é importante que o Haddad tenha sucesso, é importante para que o Lula tenha sucesso, que o Haddad tenha sucesso. Apenas é o seguinte, não se pode fazer o que ele fez, na minha opinião, ontem. A ata do Copom foi um tapa na cara do governo, especial do ministro da Fazenda. Aí vem o ministro da Fazenda e diz, quero harmonia, li com atenção a ata, estou preocupado. Não pode, não pode. O governo tem que exercer autoridade. Exercer autoridade. O Banco Central é independente, mas é autônomo, mas não é independente. Veja, isso é diferente, hein? O Banco Central não é um poder soberano, não é um quarto poder na República, embora queira se comportar como tal. E o governo, a começar pelo presidente, não pode permitir que o Banco Central se comporte como quarto poder. Não pode, sob pena de naufragar na área econômica e comprometer o governo inteiro. Eu não quero comparar o Haddad ao Palocci. O Haddad é muito melhor que o Palocci, mas pode cometer erros semelhantes. Você se lembra que o Lula, tão celebrado pelo mercado, pelos economistas conservadores, colocou o presidente da República em 2003, 2004, numa posição tão vulnerável que ele quase caiu com o mensalão. Foi por um triz, entende? Então, é muito importante que o governo Lula não cometa erros semelhantes, eu não digo iguais, porque não me passa pela cabeça que o Haddad será tão manso quanto foi Palocci, primeiro-ministro da Fazenda do Lula. Não me passa pela cabeça isso. Mas há enormes dificuldades, inclusive algumas que não têm sido notadas, viu, Luiz Carlos, Dri, Renato? Há enorme dificuldade que os ministros têm de compor suas equipes, sabe? Por dois motivos que eu vou mencionar rapidamente. Os salários são ridículos no governo federal, primeiro. Então, você só consegue atrair gente jovem ou de nível duvidoso. Tá? Segundo, o poder político do establishment financeiro estabelece vetos a quem pode ser nomeado no governo. Então, o adversário escala em parte o time do governo, entende? Essa combinação de vetos do establishment financeiro com salários insuficientes que não permitem atrair gente boa leva ao que nós estamos vendo. Olhem para a área econômica do governo. O segundo escalão, por exemplo. É composto ou de gente jovem, recém-saída do jardim de infância,
segundo, terceiro escalões, ou de gente comprometida com o status quo. Estou falando de indústria e comércio, planejamento e mesmo da fazenda do Haddad, entende? Então o governo vai ficando manietado, entende? Então eu espero que a Esther Dweck haja rapidamente para corrigir as distorções salariais no âmbito do setor público federal, que não paga corretamente cargos de alta responsabilidade como secretário executivo, comando do Banco Central, entende? Você sabe quanto ganha o presidente do Banco Central? 13 mil reais líquidos. Isso é ridículo, entende? É ridículo. Um cargo dessa responsabilidade. O que acontece, então? Só vão para o Banco Central, normalmente, pessoas que ou querem fazer daquilo um estágio para melhorar a sua reputação no mercado financeiro, ou, pior das hipóteses, gente desonesta. Né? Então, esse é um convite a desaparelhar o setor público, a favorecer a porta giratória, entende? Então, tem problemas aí administrativos que o Ministério de Gestão tem que enfrentar.